Olá, boa tarde. Paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua vida, paz e bem com o teu espírito. Paz e bem a todos, que a glória de Deus esteja presente sempre na nossa vida, no nosso coração, se fazendo presente cada dia. É verdade. Que nesta tarde a glória de Deus se manifeste com poder, com força na sua, na minha, na nossa vida. Por isso o tema da live hoje, a glória de Deus por nós. A glória de Deus é por nós. A glória de Deus é por nós. Mas na verdade é por nós e para nós. Gostou do tema? A glória de Deus é por nós. A glória de Deus é para nós. A glória de Deus é por você. Por isso, aí você pergunta, nossa, Edson não fez zero story falando e tal. Pois é. Sabe aquele, quando é pego assim de última hora, né, no segredo, aquilo que chega para pegar, para dizer, olha, estamos aqui, né, vamos fazer, vamos estar contigo. Estou aqui, Isadora está aqui. Para quê? Para saborearmos nessa tarde a glória de Deus. E o interessante que é preciso, você sempre vê, já ouviu eu falar em outras lives, vídeos que eu posto no meu canal, lá no portal Passa a Visão. Quando eu digo assim, um dos significados da palavra glória é a certeza que Deus agiu e está agindo. É a certeza que Deus está agindo e já agiu. É a certeza. O caminho foi correto. Ela só trocou as ordens, mas é isso. Um dos significados é a certeza que Deus agiu e está agindo e já agiu. Veja bem, está agindo. Deus está agindo na nossa vida. Deus ele está agindo na sua, na minha, na nossa vida. Por isso é muito importante, porque a própria palavra diz, a palavra fala, você tem ouvido? Ouça o que o Espírito está falando. Ouça o que o Espírito está dizendo. Às vezes você fica assim, nossa, mas quem são eles para falar, para pregar, para isso? Assim como você, somos a miséria diante de Deus. Quando se fala de amor, nós buscamos o amor. Sim. Mas como falar de amor se de repente não se junta? Não temos um martelo para julgar ninguém. Não. Temos um martelo que estamos pegando ele para amar. Para amar, para compreender, para respeitar o direito. Mas entender que amar não confunde. Amar não é fazer de você bobo, boba. Não é fazer de você tapete de ninguém. Não. Amar é você ter discernimento. No tempo, na hora, de todas as coisas. Ainda que seja com pessoas. Amar. A humildade requer quando você se reconhece e espera Deus agir dentro do tempo dele. Deus fazer as coisas conforme a vontade dele. Por isso, esperar nessa tarde como esperamos, não teve história, mas estamos aqui, pegando de surpresa. Você que vai vir logo, daqui a pouco vai estar conosco, ou você que de repente já está aí, só está esperando para dar um clique, e até mesmo compartilhar. Mas aí eu quero chegar com você. O tema da live hoje, repito, a glória de Deus é por nós e para nós. É por nós e para nós. Poucos entendem que um dos significados da palavra glória é a certeza da ação poderosa de Deus, é da atitude, é da força de Deus. Deus está agindo e às vezes nós perdemos aí a paciência, a esperança e não percebemos que Ele está agindo dentro do tempo dele. Por isso que a glória de Deus é para nós. Deus está agindo e já agiu. E por quê? Se Ele está agindo, não é porque vai dar errado alguma coisa lá na frente. Por isso que já agiu. E é dentro disso que nós vamos compreender. Muitos não puderam entender.
buscaram a glória de Deus dentro de um processo de conveniência, preferindo a glória dos homens. Como diz o próprio no Evangelho de João, de 42 a 43. Olha o que diz. Não obstante também muitos dos chefes creram em Cristo. Mas por causa dos fariseus, veja, muitos dos chefes acreditaram em Cristo. Mas por causa dos fariseus, não o manifestavam para não serem expulsos da sinagoga. Viu a conveniência? Eu creio que ele é, mas nós precisamos da sinagoga. Então fizeram a opção pelos fariseus, não por Cristo, que era a sua glória. Apesar de saber quem ele era, assim preferiram, diz o versículo 3, preferiram a glória dos homens do que aquela que vem de Deus. Então muitos foram deixados se levar por isso, por não compreender e não aceitar esse processo da glória de Deus. Por isso que João diz lá no prólogo, no início, no capítulo 1, versículo 14, João vem dizer, no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. O verbo veio, não é, de um filho único que recebeu do Pai a sua glória. Veja, então esse verbo era a glória de Deus, era a própria glória, o próprio Deus se manifestando no meio do povo. João disse, no princípio era o verbo, ele estava junto de Deus e o verbo era Deus. Veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Esse verbo recebeu do Pai a glória que um filho único podia receber. Veja, se João manifestou, escreveu isso porque teve contato, conheceu, presenciou a glória de Deus. É um hábito muito grande ainda, como diz ainda o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 44, diz que muitos buscam a glória uns dos outros. Se manifestar, se apresentar, como diz no capítulo 5, 44, vem dizer aqui, olha só o que diz aqui no 44. Como podereis crer no que vos recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Como ficar preocupado com a glória um dos outros, querendo a glória dos homens, achando que o homem tem poder para mudar, para manifestar? O máximo que o homem é hoje, o homem é aquilo que nós estamos fazendo, eco da voz de Deus para trabalhar por nós e para você. Ao passo que Deus está usando eu e a Isa hoje para estar com você, para orar, para clamar com você. Os ouvidos mais próximos que o Senhor está ensinando é o nosso. As células, os membros, os órgãos e até as medulas são as nossas. Portanto, buscar a glória no homem, aquele que põe a sua fé no homem, não está reconhecendo e não reconhece verdadeiramente o poder da glória de Deus. Os que se exaltam a si mesmos agem como flash, fazem de tudo para mostrar a sua glória, do eu sou, do eu sei, do eu posso. Não é? E muitas pessoas estão deixando de buscar Deus em Deus e buscando o homem, acreditando no homem e não vendo que o homem somente é um canal da glória de Deus. E por não entender assim, vão se definhando no seu processo de caminhos. Esses não são dignos de fé, diz ainda em João, no capítulo 7. Veja, olha, presta bem atenção, no capítulo 7, versículo 18, o que diz? Ouça isso. 7, versículo 18. Quem fala por própria autoridade, busca a própria glória. Mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura nenhuma. Muitos estão se manifestando, apresentando. Só faltam colocar muitas vezes uma bandeja da Carmen Miranda para aparecer, luz de Natal para ficar piscando, para que todos vejam.
Muitos esquecem do jumentinho e ser o jumento que leva Jesus. Aonde o povo gritava, Hosana, o filho de Davi. Ninguém falou, olha, viva o jumento. Não, Hosana, o filho de Davi. Mas hoje Jesus está pedindo licença. Eu posso manifestar a minha glória? Porque você está apresentando a sua e é preciso que seja a minha. Porque o homem hoje quer aparecer, quer mídia. Há um desejo de mídia, de ascensão, de status. E aí não pode ser encontrada a glória de Deus nesses quesitos, nessas situações? É impossível. Entender e compreender o processo dentro desse caminho. É isso, Isa? Sim, e com o que você está trazendo, nós temos que ter um olhar e pensar quão passageira e muitas vezes mentirosa pode ser a glória do outro para nós. Né? Essa glória que a gente quer do outro para nós pode ser algo falso, algo velado, né? Não tem um fundo verdadeiro, muitas vezes é algo passageiro. E a glória de Deus na nossa vida, né? O poder dele na nossa vida, essa ação dele na nossa vida, ela é muito forte, ela é infinita, ela é do tamanho de Deus. E ela é verdadeira, ela não tem. O Senhor não vai te glorificar, por meio da glória dele, te glorificar hoje e amanhã te prejudicar. Isso quem faz é o homem. Então nós temos que analisar e pensar como está essa nossa relação de enxergar a glória de Deus, a glória dele agindo na nossa vida, se nós não estamos confundindo a glória do homem com a glória de Deus, querendo enxergar nas pessoas e achar que delas provém o poder, a sabedoria e não do Espírito de Deus, né? Que abre o olhar, os ouvidos e a fala para a pessoa ser canal. E com isso nós temos que pensar algo que São Paulo vem nos trazer, que é preciso que Cristo cresça e nós diminuímos. Então temos que ter essa atitude de nos sermos humildes, de nos humilharmos perante a Deus, exaltar o Senhor, assim como você bem trouxe do burrinho, né? O burrinho estava elevando Jesus, fazendo ele ficar acima dos outros, né? Não parando de olhar, Cristo estava em destaque. Né? Cristo estava ali visível, eram quem ele estava enxergando. Muitos, os mais baixinhos, as pessoas que estavam lá atrás, nem viam um jumentinho, nem viam um burrinho. Não enxergavam Cristo. Então nós temos que ser assim. Nós temos que ser espelho para que as pessoas vejam Cristo, vejam a glória de Deus agindo dentro de nós. Então temos que transparecer, temos que além de transparecer a glória, temos que glorificar o Senhor. Agradecer Ele por tudo que Ele faz. Muitas vezes nós achamos que as situações estão difíceis, que o único jeito que a gente vai poder ter de resolver alguma situação vai ser apresentada por um humano, por um homem. Você pode pegar tal pedra e vai resolver, você faz tal situação e vai arranjar a sua vida, né? Pula 3 vezes, sapateia 2, né? Umas fórmulas mágicas que não são verídicas, fórmulas mágicas que não existem, porque é a glória de Deus que movimenta isso na nossa vida, que faz as coisas acontecer, faz o nosso olhar abrir. Então é a certeza realmente de que Ele está agindo e já agiu. Então quando nós colocamos no colo do Pai, nos braços dele, né, aos ouvidos dele, e nós nos colocamos aos braços do Pai, ao ouvido dele, nós nos derramamos para Ele, nós entregamos todas as nossas situações para Ele. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós, porque a glória dele é certa. Ele está agindo, já agiu e vai agir. Então, essa certeza que Ele nos dá é fato. Agora, nós temos que botar essa certeza no nosso coração. No nosso coração, na nossa mente, entender que às vezes o tempo que Deus vai fazer para realizar essa ação vai demorar ao nosso ver. Mas o tempo de Deus, nos olhos do Senhor, é o tempo que Ele precisa para a glória dele. A glória dele que é por meio de nós. Porque um ser humano, ele não é dono da glória. O poder não é dele, mas ele participa da glória. Porque o Senhor nos presenteia com isso.
O Senhor faz isso na nossa vida porque Ele nos ama. Porque somos seus bibelôs, suas joias raras. Aquelas pedras brutas que Ele vai modelando, até ficar da forma que Ele quer. E tudo isso é por meio da glória dele. Então, se nós não tínhamos a certeza da glória de Deus na nossa vida, hoje nós temos que ter. Temos que recapitular todas as situações que já aconteceram na nossa vida. Quantas vezes nós já colocamos no colo do Senhor: Senhor, me ajuda em tal situação. Demorou um pouquinho, a gente às vezes nem mais lembrava e a situação aconteceu. Aí tu fica: meu Deus, olha, eu nem lembrava mais, eu nem tinha pensado mais e aconteceu. Então temos que fazer esse repensar. Quais situações que você enxergou a glória de Deus agindo na sua vida? Porque tem. Porque o Senhor é misericórdia e Ele nos ama muito. A questão dentro disso é porque o que está acontecendo? É o desejo do homem, muitas vezes, ficar manifestando a sua expectativa. A sua expectativa não é colocada na glória de Deus. A expectativa, muitas vezes, está sendo colocada, a sua expectativa, no homem. E quando nós colocamos a nossa expectativa no homem, no que possa o homem fazer por nós e realizar por nós, nós vamos ter decepções no caminho da vida. Porque o homem é frágil, não é? É limitado. E a glória, Deus, que é a sua glória, Jesus o Senhor, Ele é um poder ilimitado. É uma glória sem limite. O homem é finito, Deus é infinito. Não é? Então assim, em Deus não há uma instabilidade de cor, de senso, de palavra, nem dubiedade. Deus é único. O que Ele era, Ele é e Ele será. A glória de Deus não pode ser dividida com a glória que o homem quer se impor e se apresentar. Por isso, quando estamos falando, aquele chamando a atenção, é porque muitos estão buscando a glória do homem e não de Deus. Repito o versículo 42 de João 12, 42 e 43. Não obstante, também muitos dos chefes acreditaram em Cristo, nele, mas por causa dos fariseus não manifestaram, para não serem expulsos da sinagoga. Acreditaram, mas era conveniente. Então muitas vezes é conveniente, pessoas falam assim: não pode ali, não vamos, tá numa oração, não vamos jantar num restaurante, esse baixinho aí, né? Não vamos dar as mãos aqui não, porque nem todo mundo é. Aquela conveniência, então, senão vão achar que nós somos fanáticos. Então o homem é muito levado nisso, achar o que o outro pensa, porque se vai ser aceito ou não no mundo. Não está preocupado em ser aceito com o seu testemunho de vida para Deus. Achando que tudo será um fanatismo. Esquece que Deus quer acompanhar em todas as coisas. No seu lazer, no seu trabalho, no seu namoro, na sua convivência, na sua vida social, no seu passeio, na sua música, na sua festa. Ele quer participar. A glória de Deus se manifesta para aquele que é fiel ao Senhor. Aí ele diz no versículo 43, assim preferiram a glória dos homens do que aquela que vem de Deus. E é por isso que nesta tarde eu quero mergulhar com você. Porque a glória de Deus, ela é uma força de libertação. Porque um dos significados da palavra glória, que muitos falam glória a Deus, ou glória a Deus, muitas vezes não compreende. Um dos significados da palavra glória é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Você compreende? E é justamente o Evangelho que nos traz nesta tarde. Por isso foi preciso que nós demos essa explanada dentro de alguns versículos, trazendo o sentido que hoje muitas pessoas, Jesus está pedindo eu preciso manifestar minha glória. Jesus está às vezes em empresas, em famílias. Jesus está às vezes dentro de um grupo de oração, pedindo licença, porque o homem está tomando pelo impulso. Quando falo o homem, são seus filhos, por impulso do eu sei, eu sou. E Deus querendo manifestar a sua glória. Mas o homem muitas vezes não deixa. Por quê? Porque é o estrelismo, está inchado, eu preciso aparecer. É aquilo que Paulo fala na carta de Coríntios, no capítulo 10, no finalzinho, 31, quando ele vem dizer, não é?
Em toda essa circunstância, não vos torneis causa de escândalos nem para os judeus, nem para os gentios, e nem para a igreja de Deus. Em toda essa circunstância, procura agradar a todos, diz Paulo, para que todos sejam salvos, que sejam glorificados no coração do Pai. Por isso é necessária essa palavra que vem hoje, ela é poderosa. A glória de Deus é um processo de cura e de libertação. A glória do Senhor, ela se manifesta no coração e ela transforma a vida daquele que crê. A vida daquele que deposita e faz um teste com o Senhor. Eu vou dar livre acesso para essa verdade. Por isso o Evangelho de João, que você conhece muito e que de repente você já leu centenas de vezes. Mas aí eu lhe pergunto. Eu pergunto e chamo você. Será que você já mergulhou como vamos mergulhar? O que está por trás de cada textura de palavra? E assim, a palavra do Senhor é aquela que você pega, você começa a cavar. Quanto mais você cava, você vê coisas preciosas. Está contido dentro da palavra, que você já leu muitas vezes. E diz aqui no Evangelho de São João, de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 11, de 34 a 44. João 11, de 34 a 44. Observe, vamos ler. Perguntou, onde pusestes? Jesus perguntando para Marta e Maria, aonde puseste Lázaro? Responderam-lhe, Senhor, venha ver, vinde ver. Jesus, veja, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observavam, por isso, os judeus. Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos dos cegos de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro, e era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu Jesus, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando os olhos ao alto, disse, Pai, rendo-te graça porque me ouvistes. E bem sei que sempre ouves, mas falo assim por causa daqueles que estão em minha volta, para que creiam que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus, desligai-o e desatai-o. Você consegue compreender a passagem? O que aconteceu aqui? Se você vai ali no versículo 40, Jesus ele vem dizer assim, eu não te disse. Olha como que é poderosa essa palavra. Quando Jesus ele olha para Marta e diz, eu não te disse. Se creres, verás a minha glória. E se ele falava assim com Marta, é porque já tinha partilhado, ele já tinha falado, e outra coisa, ela já tinha visto a glória de Jesus sendo manifestada, cego vendo, aleijado andando, coxo sendo curado, enfermos sendo restaurados, leprosos voltando à vida. Já que a lepra era um sentido de maldição, a lepra era tão terrível na época, que um leproso era considerado um excomungado. Era um sujo, ele estava podre, afastado da sociedade, ele era excomungado. E o leproso tinha que se manifestar. Se ele estivesse na rua, ele tinha que levantar o dedo, levantar a mão e dizer, não se aproxime, eu estou imundo. O leproso tinha que dizer que ele era imundo. E Jesus manifestava a sua glória.
Marta já sabia disso. E Jesus já tinha falado do poder que vinha dele e que ele estava no Pai e que o Pai estava com ele. Jesus já tinha falado, assim como Marta sabia do que Jesus tinha, quando João relata, naquela convivência, que corria as notícias, quando João disse, no princípio era o Verbo, porque Jesus era o Verbo. Ele estava junto de Deus e ele era Deus. Sem o Verbo nada foi feito. Veja, Jesus, a força do Pai no Pai, quando ele diz em João 17, eu e o Pai somos um. Tu em mim, Pai, eu em ti e nós neles. Que coisa mais linda. Então, Marta sabia. Por isso Jesus puxa a orelha de Marta como puxa a orelha de muitas pessoas que estão, ai Senhor, me ajuda. Ai Senhor, não dá. E aí, como que está a situação? Não deu certo, não vai dar, não adianta, já tentei de tudo. Jesus está dizendo para você, eu não te disse? Se creres, verás a minha glória. Por que ele está desvelando isso? Por causa da perseverança, da fraqueza do homem. Por causa da fraqueza, da perseverança humana. Quando Jesus estende, que ele olha, ele manifesta o seu poder, ele manifesta a sua força. Quando ele olha no versículo 39, ele diz assim, Jesus ordenou, tirai a pedra. Veja, tirai a pedra. Esse tirar a pedra hoje, para nós, tem pessoas que estão colocando um obstáculo tremendo para crer. A razão está sendo maior do que a vontade do Espírito. O homem tem sido tentado a levar pelos anseios carnais, muitos questionamentos, muitas dúvidas, colocando um tempo para Deus. São pedras da mesquinhez, da hipocrisia, da mentira, da falsidade, pedras enormes da falta de perdão. Jesus está dizendo, tirai a pedra. Veja como é interessante olhar. Jesus diz, tira a pedra. Agora entenda que ele chama, ele queria e ele sabia e ele ia fazer a glória dele se manifestar naquele lugar. Mas era preciso que o homem fizesse alguma coisa. Era preciso, e ele diz, tirai a pedra. Ele podia, o Senhor, manifestar ele mesmo, afastar aquela pedra com um sopro. Mas ele, o Senhor, como ele fez o mar se acalmar, a tempestade parar, como ele fez muitos prodígios, muitas coisas, caminhou sobre as águas, o poder era a glória, ele é a própria glória, a força. E ele não, ele diz, tirai a pedra. Porque ele queria que eles fossem, porque ele disse antes, olha o que ele diz no 12:44, ele diz, ele queria manifestar por causa daqueles aqui, Pai, eu não falo, eu quero fazer isso por causa desses que estão em minha roda, em versículo 42, eu sei bem que tu me ouves, mas falo assim por causa desses que estão em volta de mim. Então Jesus está querendo mostrar para eles que era preciso eles ir lá, tirar a pedra. Hoje Jesus fala para nós qual é a pedra que está fazendo você viver como morto. Aquilo que o anjo diz em Apocalipse 3, és considerado vivo, mas estás morto. Nós somos muitas vezes pessoas tidas e vistas como pessoas vivas, mas mortos para o amor, para o perdão, para a alegria. Mas somos vivos para a acusação, somos vivos para a falta de perdão, somos vivos na murmuração, no medo. E Jesus está dizendo, tirai a pedra. E muitas vezes nós se agarramos, é muito mais fácil se agarrar nas coisas que trazemos de estimação, que está impedindo o nosso caminho, que está impedindo nós de saborear a glória de Deus. Não é isso que Deus diz em Isaías 59, versículo 1? Não é a minha mão que é incapaz de salvar, e nem eu surdo que não te ouço, mas você colocou entre mim e ti barreiras, olha, barreiras. Então, portanto, Jesus está dizendo para eles, tirai a pedra. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e olhar quais são as pedras que eu preciso tirar para que Deus faça eu me dar bem na minha vida espiritual, na vida material, profissional,
familiar, social, sentimental, para que eu possa me dar bem na saúde. Tirai a pedra. O Senhor está dizendo, mostrando, e muitas pessoas hoje preferem afastar de Deus e vai dizer, eu até tentei, mas comecei lá, aquele jargão, quanto mais rezei, mais provação eu tive. É aquela pessoa que vai olhar para o Senhor, Senhor, me dá paciência. Senhor, ai meu Deus, me dá paciência. Ele fala, tá bom. Mas o que ele faz para mostrar que ele permite a prova? Porque ele precisa trabalhar em você. Ele precisa trabalhar em nós. Então, muitas vezes, nós queremos a glória, mas queremos no conforto, não é? Na zona de conforto. Senhor, estou esperando. O Senhor está dizendo, tirai a pedra. Agora o interessante, muito interessante, que a pedra ali era a pedra de Lázaro, que impedia Lázaro. E muitas vezes nós colocamos pedra na vida dos outros. Muitas vezes nós colocamos como barreira na vida das pessoas. Muitas vezes nós somos pedra na vida de outras pessoas. Muitas vezes nós não percebemos, a gente destrói com o nosso racional, com palavras, com ações. E Jesus está dizendo, tirai a pedra. Por quê? Porque Ele quer manifestar a glória dEle na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Porque um dos significados da palavra glória é a certeza de que Deus está agindo. Ele estava agindo. Ele falou, tirai a pedra. Ele podia ter ressuscitado lá dentro, com pedra e tudo, lá dentro. Depois mandar tirar a pedra. Não, tirai a pedra. Então ele estava agindo. Mas é a certeza que ia fazer como fez. Nós precisamos compreender o profundo que está por trás das entrelinhas da palavra. Aqui que está nas entrelinhas, a palavra do Senhor, ela é viva. Porque Ele diz, tirai a pedra. Aí nós temos que perguntar, quanto tempo carregamos pedra? Não tem aquela pessoa que fala assim, tem um ditado popular, não sei o que, ela carrega pedra, uma coisa assim que eu já ouvi. Já ouviu alguma coisa que carrega pedra? Né? Quanto tempo você está carregando pedra? Quanto tempo carrega a pedra? Às vezes a pedra nem é sua, às vezes a pedra nem é minha, nem é nossa. E nós estamos carregando pedras de outro. E carregamos pedras porque nós tomamos ela como estimação. E às vezes pesa a sacola. E você sabe assim, se você for andar 5 km, com um tijolo de 10 kg na mão, tijolo de 5 kg, até mais ou menos 1 km você consegue. Com 2 km aquele tijolo já não pesa 5 kg, já está com 15. Quando chegar nos 4 km aquele tijolo já vai estar com uns 25 kg, porque vai pesando, vai incomodando. E ele só pesava o que? 5 kg. Mas no processo do caminho, ele vai ganhando peso. Muitas vezes nós não percebemos que estamos alimentando e carregando pedras. Jesus está dizendo, ele disse, tirai a pedra. Ele queria manifestar a glória dele e ele estava certo que ele queria fazer a glória dele. Ele pediu para que fizesse, tire a pedra. É tão interessante observar. Primeiro ele diz, tire a pedra. Olha só como que é interessante, tire a pedra. Depois ele diz assim, desatai. Não é? Mas vamos ver por que ele disse, depois ele disse desatai. Tem um provérbio popular que diz assim, Isa, muitas pessoas falam, só Jesus na causa. Você já ouviu isso? Eu desconfio desse provérbio. Porque ele tem um duplo sentido. Só Jesus na causa. Eu acredito que Deus é tudo, e que Ele pode tudo, e que ninguém pode mais nada. Jesus é o Deus do impossível. E é verdade, só Jesus na causa. Isso é verdade. Só que as pessoas não entendem. Quando muitos que falam isso, só Jesus na causa, ele fala, é verdade. Só eu posso fazer isso aí. Mas não faço sem você. É só Jesus na causa, na minha, na sua, na nossa causa. Mas ele não pode fazer sem nós. Mesmo sendo Deus. Porque ele nos deu livre-arbítrio. Por isso ele diz, tirai a pedra. Por isso ele diz em João 15,7, se permanecerdes em mim
a liberdade, se permanecer em mim. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo. Portanto, só Jesus na causa é verdade, mas em parceria. Ele chama-nos, ele olha e fala, tudo bem, você quer? Então faça algo para que eu faça. E o algo é derrubar barreiras que nós construímos, é tirar pedras. Tirar pedras. Desculpe, a live hoje não tá fácil. É a glória de Deus. Tá caindo aí, mas é a glória de Deus, tá? É Deus manifestar a sua glória. Então veja, só Jesus na causa é verdade. Observe. É uma luta. E a vida é assim. Temos que esperar, temos que persistir, temos que continuar. Então, esse provérbio que diz só Jesus na causa é verdade, porque o todo poder é dele. Mas ele não vai fazer. Ah, a minha causa é essa aí. E aquela situação lá, meu irmão, minha irmã, só Jesus na causa. É verdade. Mas ele não pode fazer sem nós. Ele só pode fazer, mesmo sendo Deus, com a nossa permissão. E por quê? Porque ele nos deu a liberdade. Por isso ele diz, se permanecer. E as minhas palavras estiverem em ti, permanecer nele, é tirar as pedras. Como ele diz, tira a pedra. Do orgulho, da altivez, da arrogância, da mentira, da inveja, da perseguição, da acusação, do julgamento, da impaciência. Tira a pedra. Aí a palavra vai começar a criar força. Força. Aí é a causa de Jesus. Qual é a causa dele? É a nossa libertação. É manifestar a sua glória. Você viu que lindo? É manifestar a sua glória. Aí ele manda, quando ele pede, tire a pedra, ele fala lá, desatai. Tira a pedra, ele vai fazer o quê? Ele vai desatar. Mas nós vamos ver por que Jesus disse isso aí. É lindo ouvir o que ele diz aqui no versículo 41. Observe isso agora. Olha como é profundo. Quando Jesus manda tirar a pedra, e que depois eles tiram a pedra, qual foi a atitude de Jesus? Tiraram a pedra. Olha qual foi a atitude de Jesus no versículo 41. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, te rendo graça. Jesus olhou lá para a caverna escura onde estava Lázaro? Não. Tiraram a pedra. O que ele fez? Olhou para o alto e disse, Pai, te rendo graça. Está entendendo? Quando a situação, a provação vem, quando nós estamos vendo uma situação de dificuldade, nós olhamos para a provação e falamos, nossa, o que vamos fazer? E ficamos assim, ai meu Deus, ajuda. Ai, o que está acontecendo? Olha lá, nossa, olha o que está acontecendo com ele. Ai meu Deus, ai meu filho, ai meu Deus. E a gente fica, Jesus fez o quê? Olhou para o alto. Estava Lázaro no escuro, morto estava lá ainda. Estava lá no escuro ainda. Tiraram a pedra, Jesus não. Ele fez o quê? Tirou a pedra? Está aberto a caverna? Está aberto o túmulo, lá a escuridão? Ele olha para o alto e diz, Pai, te rendo graça. Ele foi ao Pai, levantou os olhos ao céu. A unidade do Pai com o Filho. Nós fazemos isso? Olha como Jesus vem. Jesus vem com didática. Jesus, um grande mestre, o Rabone, ele vem mostrando. Olhou para o Pai, te rendo graças. É tão lindo ver quando ele diz aqui, ó, levantando os olhos, Jesus os olhos, disse, Pai, te rendo graças porque me ouvistes. Por que Jesus disse aqui, porque me ouvistes? Por que será que Jesus falou assim, Pai, te rendo graças porque me ouvistes? É tão interessante se você voltar para dentro dessa palavra, quando ele diz, Pai, por que me ouviste? Por quê? Olha o significado da palavra glória aqui. Por quê? Porque Jesus, quando recebeu o recado, 4 dias antes, porque era uma distância de 1 dia de caminhada para quem foi levar o recado, chegou a Jesus e disse, olha, está acontecendo isso. Jesus fala que aquela enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí, aquela pessoa volta mais 1 dia, Jesus fica mais 2 dias lá. Veja, Jesus já estava trabalhando, ó, agindo, já estava agindo.
O Senhor ele já tinha, eu vou lá, mas espere. Você entende que o tempo de Deus não é o nosso tempo? Você entende que Deus, ele quer mostrar que o tempo dele não é o nosso tempo e que nós muitas vezes ficamos, ai, tá demorando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Jesus recebeu o recado. Às vezes nós colocamos na nossa oração, falamos com o Senhor e aí, eu fui ontem, entreguei, não sei o que eu faço. Jesus ouviu. Você tem que tomar posse, eu preciso tomar posse, nós precisamos tomar posse, que ele ouviu. Jesus ouviu e ficou mais 2 dias lá. Ele ficou mais 2 dias lá. Aí depois de 2 dias que ele vem. Por isso ele diz aqui, no versículo 41, levantou os olhos para o alto e diz, Pai, te rendo graça porque me ouvistes. Mas ele diz ainda, no versículo 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas falo isso por causa desses que estão em minha volta. Então Jesus tinha um propósito, não era só a cura de Lázaro. Mas ele queria mostrar a sua glória e mostrar para aquele povo que eles estão muito na necessidade do agora e não tinha uma perseverança. Olha o processo, a didática de Jesus. Ele estava trabalhando na fé de muitos. Que muitos, mas é muito fácil, nossa, aquela pessoa está doente, o que ela tem? Tá ruim do coração, acho que vai fazer cirurgia. E aquele muitas vezes faz, aquela pessoa que não vai precisar fazer a cirurgia do coração, colocar um cateterismo e etc. Está mais enfermo do que o outro, cheio de ódio, de rancor, de raiva. É muita enfermidade, às vezes pior. Então Jesus estava trabalhando não somente já na ressurreição, ressuscitar Lázaro, mas queria ressuscitar a fé daqueles que estavam em sua volta, que caminhavam com ele. Nós muitas vezes ficamos olhando, querendo um milagre, mas um milagre de isso, daquilo. E o maior milagre que existe é quando o ser humano reconhece Deus, Jesus, como Senhor da sua vida. Sim, e quando você traz para nós, né, que devemos retirar as pedras da nossa vida, né, ver quais as pedras que estão separando da glória de Deus, e você cita várias vezes. Vai lá, Isadora, pode ir. E caiu aqui. Pode falar. E dentre elas você traz, né, o orgulho, a altivez, né, o se colocar no lugar do Pai, achando que o poder é seu. A gente olha para um versículo que você nos trouxe bem esmiuçado, de um ponto de vista muito, muito lindo, que é o olhar do Filho para o Pai, o reconhecer, que é no versículo 41, quando Cristo, ele olha para o alto e fala, Pai, rendo-te graças porque me ouvistes. Se Cristo Jesus, o Deus Filho, o Deus conosco, parte fundamental da Santíssima Trindade, se ele rendeu graças ao Pai e mostrou que o poder era do Pai, quem somos nós para dizer que não é? Para mostrar diferentes, para agir diferentes, para fazermos as situações serem da forma que nós queremos e não da forma que Cristo quer. E esse versículo nos leva a 2 Coríntios 12, quando São Paulo, no versículo 1, nos fala: importa que me glorie? Na verdade, não convém. Passarei, entretanto, as visões e as revelações do Senhor. Então ele não vai se gloriar. Não importa que a gente se glorie, mostre que fazemos isso, aquilo. Por quê? Porque não convém, porque não é nosso o poder. É de Cristo, é de Deus. E quando olhamos para isso e pensamos, o que importa é mostrar as visões e revelações do Senhor, é quando entendemos João 15:7, que você também nos trouxe. De que se a gente permanecer no Senhor, crer nele, ser fiel nele, e na palavra dele, a gente aplica ela no nosso dia a dia e passa para o outro, para que todos enxerguem a glória do Senhor. E sejam em todo o seu coração e de todo o seu amor entendedores
do agir de Deus, da salvação que provém do Senhor, da vida eterna que só o Senhor nos dá. E com isso nós pensamos, quantas vezes, quando nós vamos auxiliar o outro num conselho, para mostrar uma situação, nós focalizamos em nós. Nós falamos de nós e não de Deus, e não dos ensinamentos de Deus, do que Ele nos traz, do que Ele quer para nós. Temos que pensar como que nós estamos glorificando o Senhor. Se no momento que nós achamos que estamos glorificando o Senhor, nós na verdade estamos nos glorificando. Entender que as graças do Senhor dadas, concedidas a uma pessoa por meio de outra, usando outra pessoa como canal, assim como o Senhor está nos usando agora para falar da sua glória, mostrar a sua palavra, nós temos que entender que as graças alcançadas por meio de outras pessoas não são da pessoa, são de Deus. Ele só nos usa como canal, porque, como você muito bem trouxe, tem que ter a parceria. Tem que ter a parceria. Por quê? Porque se as pessoas não tivessem tirado a pedra para abrir onde Lázaro estava, o Senhor não faria acontecer. Por quê? Porque a doença, a situação de Lázaro, o Senhor usou para glorificar-se, para curar e também converter aqueles que estavam ali perto. Porque fala no versículo 45 de João 11 que muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e visto o que Jesus fizeram, creram nele. Eles acreditaram nele. E quando o Senhor, um pouco antes, quando ele sabe da doença, até então doença, ele estava doente, não tinha ainda morrido, que vem o mensageiro passar para ele, ele responde. Ele responde o seguinte: só deixa eu achar rapidinho. No capítulo 4, capítulo 11, versículo 4. Estas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela, ele glorificará o Filho de Deus. Então, com isso, nós olhamos, como você bem trouxe, quando Jesus olha para o Pai e agradece ao ouvir de Deus, ele pediu aqui, ele falou com Deus aqui, porque ele já proclamou que a enfermidade não era para a morte, que ela era para a glória de Deus, para que aqueles que estavam em volta, olhando aquela situação, tristes, julgando quando Jesus aparece, nossa, ele apareceu 4 dias depois, ele não amava eles, não eram seus amigos, irmãos, dos seus amados, ele não cura cegos que ele nem conhece, por que ele não ajuda o que é de dentro do seu convívio? Quantas pessoas têm esse pensamento? Olham para uma pessoa, ele só ajuda os de fora, os de dentro ele não ajuda. O ajudar os de fora e não ajudar os de dentro, você não pode ter essa certeza, esse julgamento. Você não sabe o conviver. Muitas vezes o de fora, a ajuda é financeira, com alimento. E muitas vezes dentro de casa a ajuda é espiritual, sentimental. Porque somos pessoas diferentes com problemas diferentes. E quando Jesus curava os cegos de nascença, e aqueles que estavam ali à volta, muitos curiosos, muitos estavam ali só porque sabiam quem era Lázaro, Maria, Marta. Eles estavam ali para julgar Cristo, para apontar o dedo. E quando Cristo vem e mostra a glória de Deus, e o Filho é glorificado pela glória do Pai, vem o verdadeiro renascimento, vem a verdadeira ressurreição das esperanças dos que estavam ali fora, ressurreição dos pensamentos de admirar Cristo, olhar para Cristo quando Ele curou os cegos, os deficientes, quando Ele curou pelo caminho dele. Voltou o sentimento de
de estranheza, de julgar Cristo, foi abafado. E o que exaltou no coração daqueles foi a crença, o acreditar no poder de Cristo. Então, muitas vezes, Cristo deixa as situações virem de encontro a nós. Nós, de repente, estarmos numa situação que é difícil, não é fácil. Mas se com paciência esperarmos, com paciência e fé esperarmos em Deus, nós veremos a glória do Pai por meio do Filho. Nós veremos a glória do Pai agindo para os seus filhos, que somos nós. Então temos que lembrar e pensar, se Cristo, que era Deus, glorificou o seu Pai, que também é Deus, porque nós temos que nos glorificar e não glorificar o Pai. Sempre temos que deixar claro que quem faz a obra, quem projeta, por exemplo, numa construção, muitas vezes tem um arquiteto, ele projeta milimetricamente, mas muitas vezes não é ele que põe a mão na massa, ele instrui os seus, que vão executar, botar as paredes, os firmamentos e tal, e a base ele deixa pronta, e ele dá a marca, ele dá o nome dessa base, que é Jesus. Então Deus, o arquiteto por excelência, ele coordena a nossa vida, ele nos instrui para que nós hajamos que nem essas pessoas que estavam ali e tiraram a pedra, assim como o Senhor mandou. Igual quando nas bodas de Caná, aqueles servos, ouvindo o que Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser, eles foram lá e fizeram, buscaram os barris de água. Então temos que agir assim, dando o nome do autor da graça. A graça não foi dada por nós para os outros. A graça nas nossas vidas não são dadas por nós, são dadas por Deus. Ele que é o autor da nossa história, Ele que é o criador da nossa vida. É dele que tudo provém. Então quando você traz que devemos tirar as pedras, que devemos, assim como Cristo, olhar para o Pai, e Paulo vem nos confirmar isso, temos que ter esse olhar. É tão interessante. E vocês viram a batalha aqui. Batalha aqui. Estava fazendo. A gente arruma o estúdio certinho para a gente poder fazer a live. E para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Alguém se incomoda. Quando se fala para falar da glória, tem alguém incomodado. E você sabe quem? E o nome para ser falado aqui é de Jesus. Agora, observe. Um ponto forte dentro disso. Enquanto você falava, eu meditava. Porque no versículo 43, quando Jesus diz, Pai, te rendo graças, que ele levanta os olhos ao céu, te rendo graças, aí vem o segundo momento, quando depois que tira a pedra, aí depois ele olha, rende graça ao Pai, aí vem o momento aonde ele diz, olha o que Jesus no 43, depois dessas palavras, Jesus exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Presta atenção no profundo disso. Jesus exclama em alta voz. A voz entrou no escuro. Lá onde Lázaro estava, naquele túmulo, naquele escuro, morto, a voz foi lá. A voz do Senhor foi onde estava o nada. Aonde estava em decomposição. A voz do Senhor foi na dificuldade. O poder da palavra do Senhor. O poder que tem a voz de Jesus. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A Bíblia é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. Então, Jesus exclamou em alta voz. A palavra diz, imagina o brado que ele deu. Lázaro! A voz do Senhor penetrou lá onde estava tudo morto. Células, membros, tudo morto. O que nós precisamos deixar a voz do Senhor entrar. Por isso ele disse, permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Pedireis tudo. A voz do Senhor. E olha que lindo quando nós vemos Jesus, ele exclama em alta voz. A voz do Senhor entrou na caverna.
A voz do Senhor foi lá na decomposição. A voz do Senhor foi lá no morto. E por isso que em Apocalipse 3 o anjo disse: és considerado vivo, mas estás morto. Muitas pessoas é tido e visto como pessoas vivas, mas estão mortos para as coisas de Deus, para o amor, para a oração, para a perseverança, para a fraternidade, para o carinho, para o perdão. Mas são vivos para a raiva, para o ódio, para a arrogância, para a inveja, para o ciúme, para a impaciência. Então a voz do Senhor precisa entrar, a palavra do Senhor precisa ser poderosa e ir lá dentro. Lázaro, vem para fora. Então Jesus está chamando o quê? Está tirando para fora, ele quer que tira para fora aquilo que estava morto, aquilo que estava em decomposição. E muitas pessoas estão decompondo, estão guardando coisas, mesquinharias dentro. Jesus está dizendo, a voz está entrando, vem para fora. Tira isso de dentro de você. A voz está entrando no escuro, porque a voz é luz. João diz em prólogo, Deus é luz. O verbo era a verdadeira luz que veio ao mundo e o mundo não reconhece. A luz se resplandece nas trevas, diz. A luz era o Cristo, era o verbo encarnado. É esse mesmo Cristo que está dizendo, Lázaro, vem. Então a voz está entrando no coração de muitas pessoas, ou dentro das situações, sai para fora. Vem para fora. É tão interessante quando ele fala a voz, porque nós olhamos lá, João 10, versículo 16, olha o que diz o versículo 16 de João 10. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho. Meu, as minhas ovelhas vai ouvir a minha voz. Então, as ovelhas de Cristo, eu, você, nós, precisamos ouvir a voz. E o Jesus diz, na parábola do bom pastor, em João 10, que as ovelhas dele vêm a ele porque vêm pelo som da voz, conhece a voz dele. Lázaro ouviu a voz, o morto ouviu. Jesus está nos chamando para a vida, para a fé. A voz, o poder da palavra, o poder está entrando no nada, aonde está em decomposição. E aqui no 10, no versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvem a minha voz. Então, nós precisamos entender uma coisa: somos ovelhas ou somos lobo? Somos ovelhas ou somos lobo? Diz um provérbio popular que todo ser humano tem dentro de si um lobo e um cordeiro. Aquele que recebe mais alimento é o que fica mais forte. Portanto, se eu alimentar o lobo, eu vou ser uma pessoa cheia de mesquinhez, de ranço, de raiva, de ódio, de eu sei, do eu sou, do eu posso. Mas se eu alimento o cordeiro ouve a voz do bom pastor. Então veja, quando a voz entra lá no morto da decomposição, a voz arranca ele para fora. Mas tira dele o quê? A morte. Tira dele a morte. Lázaro, vem para fora. A morte ficou lá no escuro. A morte ficou no escuro. Por isso que o anjo diz à igreja de Sardes: és considerado vivo, mas estás morto. Somos muitas vezes no caminho pessoas vivas, mas mortos para o bem, mortos para o amor, mortos para a fraternidade, para a entrega, para a vivência em Cristo. O poder da palavra do Senhor, quando ela entra no coração de uma pessoa, quando a pessoa toma posse da palavra do Senhor. Olha o que Jesus diz em João 14, 23. Ele diz: aqueles que me amam e amam a minha palavra, aqueles que me amam e amam a minha palavra, quer dizer, a minha voz, eu e meu Pai viremos nele, e nele vamos fazer morada. Aquele que me ama e ama a minha palavra. Você compreende? Então veja, olha o poder da voz do bom pastor. Olha o poder da voz daquele que disse para Marta: se creres, verás a minha glória. A voz entra no nada. Por isso João 15,7 nos mostra isso. Por isso que ele disse, olha,
foi tão bom, ele tão maravilhoso, que ele olhou para Marta e disse: se creres, verás a minha glória. Ele não falou para Marta assim: creia já, faça isso agora, acredite. Não, ele falou: Marta, eu não te disse, olha o amor falando com amor. Não é uma pregação de imposição. Eu sei, como muitos fazem em muitos lugares, prega o amor. Jesus, o amor, falava: Marta, eu não te disse, eu já não te falei, se creres, verás a minha glória. Ele deixou ela ali. Ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és a ressurreição e a vida. Só que ela não entendia que era a ressurreição que falava com ela, a glória que estava falando com ela. Ela estava olhando para Jesus com o que ele falou lá atrás, não com o que ele estava ali diante dela. A glória querendo se manifestar. E Deus deixou para ela decidir: se creres, verás a minha glória. Se creres. Jesus pede e fala para mim e para você: permaneça em mim. João 15:7. Se permanecerdes em mim, verás a minha glória. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. Então, o Senhor nos está dando a condição de saborearmos a glória dele na nossa vida. Porque se você observa aí o versículo 14 e o versículo 15, o 14 e o 15 diz assim: então Jesus lhe declarou. Mas eu vou voltar no 13. Jesus, entretanto, falava da sua morte, mas eles pensavam que falava do sono como tal. Então Jesus lhe declarou abertamente: Lázaro morreu. Jesus disse: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa. Nossa, mas que Jesus é esse? Ficou feliz? Lázaro morreu, alegro-me por vossa causa. Por que Jesus diz alegre? Porque ele sabia que iria fazer aquilo, ia chacoalhar muitos corações. Jesus estava querendo mostrar ali para nós que palavras edificam, o testemunho arrasta. Então Jesus, ele fez o quê? Eu alegro-me por isso, porque vocês vão ver daqui a pouco. E Jesus vibrava dentro dele, porque tinha muitos que acompanhavam e estavam... E por que ele fez isso? Olha, ele amava ele. Olha, ele não podia ter feito isso. Jesus disse: Lázaro está morto. É assim, então vou falar logo, está morto. Mas eu alegro-me. Olha só, ele diz: eu alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá. Olha, por eu demorar 4 dias. Eu me alegro por demorar 4 dias. Por não estar lá. Terrível, né? E veja, muitas pessoas dizem assim: mas Deus esqueceu de mim. Não, ele não esqueceu. Ele está olhando. Ele está trabalhando. E sabe como? Na parceria. Olhando-nos. Você quer a glória? Então faça algo. Vai tirando as pedras que eu estou chegando. Vai limpando. Quando nós sabemos: a semana que vem vai vir tal fulano. Nossa, vai vir na minha casa. Meu Deus, que sujeito, tem que fazer a faxina. E vai fazer faxina e vai não sei o quê. Quem vai vir? O governador vai ficar aqui na minha casa. O governador. Mas o presidente, meu Deus do céu, nessa casa aqui. Mas eu sou pobre. E o que a pessoa faz? Faxina. E começa, e vão até comprar coisa nova. Talher novo, prato novo, vão arrumar sofá. Olha, vai esfregar a parede, vai limpar quintal. Até os cachorros vai colocar. Vai ficar linda a casa. Porque alguém importante vai chegar. Jesus, ele diz isso. Eu estou trabalhando, eu alegro-me. Ele morreu, mas eu estou feliz por não ter estado lá. Mas eu estou indo. Eu estou indo. Jesus está vindo, querido. Ele está vindo. Jesus, ele mostra para nós. A gente muitas vezes não olha no pano de fundo que a palavra está nos chamando a atenção. O momento de mostrar, Jesus queria mostrar para eles quem era ele. Por isso eu costumo dizer, lá de onde eu vim, lá do Paraná, eu sempre falava para as meninas, para o pessoal: Deus não demora, ele capricha. Deus não demora, eu sempre falei isso e comecei a falar isso há muito tempo para as meninas lá e para os meninos. Ele não demora, ele não faz de qualquer jeito, ele capricha, mas ele tem seus métodos, as suas metodologias.
Ele é pedagogo. Ele age uma forma de pedagogia. É um grande professor, um grande Rabone. Ele vai trabalhando com parábolas, com jeito, para mudar e moldar a vida da pessoa. Jesus, ele tem um jeito todo especial para trabalhar. Sabe por quê? Porque ele é o Deus do impossível. Não é isso que você fala? É isso que nós falamos? Deus, nosso Senhor, o nosso Jesus, ele é o Deus do impossível. Sabe por quê que Jesus demorou 4 dias? Uma das razões que naquela época tinha assim que até 3 dias dentro da oração podia ser que a pessoa ressuscitava. Então os rabinos, aquelas pessoas de oração, oravam muito, porque na esperança que houvesse uma ressurreição. Então eles esperavam 3 dias para sepultar. No 4º dia, para eles, não deu certo, tem que enterrar. O que Jesus faz? Vai justamente no contraponto. Chegar 4 dias depois. E ele estava trabalhando para desmistificar tudo isso. Muitas vezes o Senhor está querendo desmistificar essas crendices. O homem está buscando a glória nos homens e esquecendo de buscar a glória em Deus. A glória em Deus, porque Deus quer ser glorificado na minha causa, na minha dor, na minha miséria, nos meus pecados. Ele quer ser glorificado porque Ele arranca o pecado. Ele ama o pecador, não o pecado, então Ele quer arrancar. Ele quer mostrar o poder da sua glória na dificuldade, seja ela qual for. Por isso que eu digo, Ele não demora, Ele não faz de qualquer jeito, Ele capricha. Lembra? Oi? Você desmiuçando pra gente, quando você traz sobre a voz do Senhor, voltando um pouquinho antes, e depois eu vou fazer um pensamento que veio, você me trouxe à luz, quando eu estava esmiuçando agora, quando a voz do Senhor chama Lázaro para fora, e Lázaro escuta, e a morte fica lá no escuro, me lembrou muito, muito, muito o vídeo que foi postado ontem, no seu canal, no YouTube, que se chama Ei, você quer falar? Por quê? Porque você fala realmente isso, de calar os barulhos dentro de nós, jogá-los fora, para que escutemos a voz do Senhor. E Ele faça uma transformação na nossa vida. E a glória dEle nos encha. Nós escutamos Ele. E para isso nós temos que fazer o quê? Sair do barulho, da movimentação. Então, irmos para um lugar de paz, né? No vídeo você dá exemplo da natureza, um lugar com um rio, árvores, pássaros, ou dentro da igreja, no silêncio, dentro do seu quarto, porque o Senhor fala isso, né? De retirar-se para orar, entre no seu quarto, feche a porta. Então silencie todas as pedras, silencie tudo que está te afastando de ouvir a voz da glória do Senhor. Ouvir a voz gloriosa do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Então temos que abafar isso. Nos retirar, nos recolher. Refletir para termos um encontro com nós mesmos. E a partir desse encontro, reconhecermos tudo o que fizemos, tudo o que queremos fazer e escutarmos a voz do Senhor. E dentro disso, quando você fala e você traz de Deus não demorar, Deus capricha, que muitas vezes nós nos vemos em situações que nós pensamos, Deus me abandonou, Deus não quer nada comigo, Deus não me olha mais, a face do Senhor não está virada para mim. Nós achamos que nem Jonas, quando acha que fugindo vai sair de frente da face do Senhor, nós agimos que nem Jonas, nós fugimos. E nós achamos que Deus foge, que Jesus foge de nós. Mas na verdade não, a face dele está virada para nós em todo momento. Perfeito. E com isso você me levou a 2 Coríntios 12, quando Paulo fala o seguinte: demais, para que a grandeza das revelações não me levassem ao orgulho. Quando ele fala isso, para que a grandeza das revelações que o Senhor estava fazendo por ele, das coisas que o Senhor estava fazendo por meio dele, assim como fez Pedro, quando saindo da sinagoga, vê um aleijado e pede esmolas, ele fala: ouro e prata eu não tenho, mas eu tenho uma coisa que vale muito mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Não foi Jesus que fez o homem levantar e andar, foi Jesus Cristo. E para que Paulo tivesse essa certeza dele e não confundisse, e que o ego não subisse,
quando ele fala, demais para que a grandeza das revelações não me levassem ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor para apartar de mim esse mal. Mas ele me disse, ó a voz do Senhor falando com Paulo, basta a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Então é quando estamos fracos, quando estamos achando que o Senhor não olha mais para nós, quando nós, assim como você falou antes. Não, quando os leprosos falavam, eu estou sujo, eu estou imundo. Quando nós achamos que nós estamos nessa situação, imundos, sujos, no fundo do poço, nós estamos que nem Lázaro, já com o túmulo fechado, ao nosso ver. O Senhor chama para fora. O Senhor mostra a sua graça. O Senhor fala, essa doença, essa situação que você está passando, não é nada comparada à minha glória, que sobrevém sobre você quando você acredita em mim, quando você me pede, quando você roga a mim. Paulo pediu 3 vezes e o Senhor falou para ele, basta a minha graça, pois eu permiti esse espinho na sua carne para que você entendesse que você é canal para mim, para que você não se vanglorie. Por quê? Porque eu te amo, porque tu é precioso para mim, porque eu quero que você continue executando a minha obra. Então muitas vezes nós não entendemos as pedras, os espinhos, as pancadas que vêm para nós, mas é o Senhor possibilitando para que a gente não saia do caminho, para que a gente não corra do Senhor, para que mesmo amando o Senhor não façamos que nem Jonas. E assim como o Senhor é glorioso e maravilhoso, Ele nos busca de formas muitas vezes inusitadas, como dentro da barriga de um peixe, e nos leva à situação que o Senhor quer. Então, dentro disso, Paulo nos traz uma coisa muito interessante, que ele nos faz pensar, e ele nos mostra como aprender com os espinhos, como discernir pela glória do Senhor que o que nós estamos passando é passageiro, que o que nós estamos passando não é nada perto do poder de movimentar a nossa vida que o Senhor tem. Quantas pessoas passaram por situações que não via mais solução, que assim como você traz, né, que os rabinos tinham 3 dias orando, né, humanamente conseguia ressuscitar, e só Deus no 4º dia, Deus veio mostrar que só Deus pode nas nossas causas, mas nós temos que para isso crer na glória dele e glorificá-lo. Então temos que ter essa sensibilidade, esse olhar que Paulo teve depois da resposta do Senhor. E entender que é na fraqueza que o Senhor mostra a sua força. É quando estamos fracos. Muitas vezes, quando você traz, né, muitos glorificam o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Mas muitas vezes o glória a Deus só vem na barriga cheia. Quando estamos bem. E quando nós estamos na miséria, nós só pedimos ajuda. Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Nós nos sentimos, nós nos degradamos muito mais. Nós não lembramos, Senhor, obrigado pela situação que eu estou vivendo e o Senhor já resolveu. Temos que proclamar a resolução das nossas dificuldades, das nossas pedras, dos nossos espinhos. Assim como Jesus fez. Então, tudo que você estava nos esmiuçando me levou a essa passagem. Eu ainda vou mergulhar um pouquinho mais. Quando eu volto, você me faz isso, porque é Deus. E nós vamos orar. Sim. Agora já para a glória de Deus. Por quê? Os rabinos, eles oravam no Senhor, esperando em Deus uma ressurreição até 3 dias. E eles ficavam, os rabinos, na fé. Se não, 4º dia morto. Jesus vem no contraponto. No contraponto, no contrapé. Para desmistificar. O que é desmistificar? Pessoas com tantas crendices, dando a glória de Deus para coisas, para objetos, não é? Para tantas coisas, espécies de astrologias,
dando a glória que é só de Deus para pedras, tirando aquilo que é da divindade, que Deus, ele é finito, e todas as outras coisas, Deus é infinito, perdão, e todas as outras coisas são finitas. Deus é eterno, as mesmas coisas se decompõem com o tempo. Você vê até as rochas vão se decompondo com a água. A água vai trabalhando nas rochas. Tudo se decompõe com o tempo. Deus não há decomposição. Deus, é eterno. Então as pessoas estão tirando a glória que é só de Deus e colocando glória, dando glória aos homens. E homens se autoglorificando, se colocando no lugar de Deus. Por isso, em Romanos 1, você me levou a se lembrar disso? Quando vem dizer Paulo na carta aos Romanos, quando ele deixa claro que os homens estão tirando aquilo que foi dado somente do Senhor. Está aqui. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade, porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles leem em si mesmo, pois Deus o revelou com a sua evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus e seu sempiterno poder e divindade. Se tornam visíveis a inteligência por causa das obras, de modo que não se pode excusar, porque conhecendo a Deus, não o glorificam como Deus. Veja, mesmo sabendo da existência, eles não glorificam, e eles servem e adoram e glorificam as criaturas no lugar do Criador. Portanto, nós temos que tomar consciência que para eu saborear a glória de Deus dentro daquilo que eu quero na minha vida, observe isso. Se nós queremos que a glória de Deus se manifesta em alguma área da minha vida, se eu quero isso, eu tenho que entender que eu preciso preencher os requisitos. Um funcionário, quando vai ser contratado numa empresa, ele manda um currículo. A empresa analisa o RH, o currículo, é chamado aquele funcionário para reunião. E ali há um tete a tete, um olho a olho, um diálogo. Porque muitos, às vezes, têm só o diploma, mas não tem a prática. Muitas vezes, têm só a parte da teoria. Eu me formei nisso, mas você já fez na prática? Não. E outros que não têm o diploma, mas têm o conhecimento, ganham o cargo. Muitas pessoas se dizem conhecer a palavra, dizer que Deus existe, que conhece tal passagem do Evangelho, mas na prática é um zero. É zero. Eu preciso preencher os requisitos para fazer parte da empresa e receber todo mês aquilo que vai me sustentar. Se eu quero que a glória de Deus se manifesta em mim, eu preciso preencher os requisitos. Alguns requisitos que é necessário para que eu seja em Cristo glorificado. Por isso eu volto com você ao versículo 39. Olha só, versículo 39. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse Marta: Senhor, meu irmão está morto. Cheira mal, pois há 4 dias está aí. Observe esta palavra. Tirai a pedra. Jesus manda tirar a pedra. E nós sabemos que nós precisamos tirar a pedra. Aí a Marta ainda não, ela não só não aceita, ela não está entendendo, ela fala: Senhor, cheira mal. A gente muitas vezes tem pessoas fedendo em vida de raiva, de mágoa, fedendo de inveja, desculpa o termo, fedendo de inveja, com nojo das pessoas, desfazem, desprezam, acusam, colocam defeito, falta misericórdia, falta aceitação. Alguém, sabe o que falaram do Paulo, Luísa?
que ele deu uma escorregada em torno do mundão. Aí eles adoram lenha. O Paulo fez isso. A gente não olha, não elogia mais o Paulo. Não. Porque falaram que o Paulo fez isso. Então meu coração falta misericórdia. Já faltou misericórdia. O Paulo está fedendo, não me encosto. Ele é pecador. Então estou longe desse falso testemunho. E eu começo a execrar a pessoa da minha vida. Veja, tem pessoas fedendo dentro do eu sei, do eu sou, do eu posso, do eu faço. O orgulho se autoglorificando. Você também compreende? Como o Senhor está falando na palavra poderosa para que nós possamos orar e pedir a glória dele nessa tarde? Há muitas pessoas fedendo em vida. Jesus diz, ele olha e fala, desatai. As mãos de Lázaro estavam atadas. Está escrito, as mãos de Lázaro, aqui olha, no versículo 44, o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados. Jesus disse o quê? Olha o que Jesus disse. Ordenou, desligai-o. Mandou tirar. As mãos estavam amarradas. Tem pessoas que estão amarrados. Estão atados. Mas veja, e tem pessoas que não conseguem desatar, precisam de ajuda. Mas quando procura alguém para ajudar, some todo mundo. Tá bêbado, empurra na ladeira, para que ele role. Em vez de socorrer, tá bêbado, vem aqui, eu ajudo você a ir. Não, empurra para ele cair. Tá no pecado? Não quer nem saber. Veja, Jesus disse, desatai-o. Desatai-o. E isso me leva lá para a carta de Tiago. Graças a Deus que o Senhor me lembra agora. Na carta de São Paulo, quando ele fala aqui, na carta de Tiago. Quando ele vem dizer, melhor, aqui em Timóteo 2. Olha como é interessante, obrigado Senhor. Coisas que, olha, versículo 22 de Timóteo 2. Foge das paixões da mocidade. Busca com empenho a fé, a caridade e a paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Não convenha um servo do Senhor se irar. Bem ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar e paciente em suportar os males. E é na brandura que deve corrigir o adversário, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade. Agora veja aqui. E voltem assim uma vez livres dos laços do demônio que os mantém presos. Laços. Jesus mandou tirar esse laço. Desatai-o. Olha que não é importante. Nós, quando estamos sabendo, às vezes nós estamos amarrados, ou é o outro que está, a gente não vai ajudar. Jesus mandou o povo ajudar, viver a fraternidade. Vai lá. Jesus não desatou. Jesus falou, vai lá e desatai-o. Quando tem alguém precisando, quando alguém está perdido, quando está confuso, está no pecado, ou fez uma coisa errada, as pessoas fogem. Quando alguém não está bem, foge. E Jesus vai lá desatar. O inimigo amarrou ele. E é preciso, se você crê em mim, no que eu estou pedindo, a voz está falando com você, a voz. Você é minha ovelha, então faz o que eu peço. Ele não falou em João 10? Minhas ovelhas me ouvem a minha voz e faz o que eu peço. Então a voz está dizendo, vai lá desatar, desatar. Aí, veja, não só desatar as pernas e as mãos. Tire e descobre a cabeça. Mandou, a palavra está dizendo aqui, descobre a cabeça e o rosto coberto com uma mortalha. Tem pessoas que andam assim, triste, não consegue olhar para cima. Tem pessoas sofrendo, chorando, triste, que o rosto não se mostra mais. Jesus está dizendo que é preciso tirar esse pano, levanta, a luz é para você. E nós que dizemos que conhecemos Cristo, se não posso fazer nada, pelo menos orar por essa pessoa na fé, no amor, longe ou perto. Se eu posso,
é um ombro. De repente eu não tenho ajuda material, mas de repente não é. De repente essa pessoa precisa só de um diálogo, de um bom dia, de uma boa tarde. Você compreende que o Senhor está indo muito além? Numa palavra conosco, Ele mandou tirar, porque tem pessoas que estão com o rosto coberto, com vergonha, pelo que fez. Tirai, descobre o rosto dele, desate, descobre o rosto. Aí vem a parte poderosa, no finalzinho. Desligai-o e deixai-o ir. Veja, e deixe ele ir. A vós ordenou. Jesus ordenou, deixa ele ir. Tem gente sendo pedra no caminho das pessoas no crescimento espiritual. Tem gente que fica achando que fulano não deve participar, que ciclano não pode fazer isso ou aquilo, quem pode é só fulano. É muito cacique para pouco índio. Tem pessoas querendo ser dono da verdade, está impedindo as pessoas de ir a Deus. Jesus diz, desatai-o e deixe-o ir. É a última palavra. Jesus disse, deixai-o ir. Nós precisamos deixar as pessoas ir ao Senhor, se sentir à vontade no Senhor. Não chegar na igreja e ver dedos apontando, separatismo, divisões. Deixa as pessoas ter liberdade na vida, liberdade. Deixa as pessoas sorrirem, passear, participar, deixa as pessoas viver. Olha, cuidado. Você não é da igreja? Onde você vai? Eu vou na praia. Você vai na praia? Não é de Deus. Deixa a pessoa ir. Por quê? Porque é muito fácil ser cristão dentro da igreja. Quero ver ser cristão, mas no dia a dia. É lá. Jesus diz, sal na massa e luz nas trevas. Deixa a pessoa ir. O Senhor está dizendo. Nós precisamos compreender que a palavra é profunda. Jesus, Ele quer participar da nossa vida. No trabalho, na festa, em casa, no lazer, com os amigos, na igreja. Ele quer nossa fidelidade neste momento. Deixe os nossos irmãos ir. Ser cristão no meio dos cristãos é fácil. Ser cristão no meio de tanto ateísmo, aí que está o grande desafio de fé. Quer que a glória de Deus se manifesta, nós precisamos fazer algo poderoso. E a glória, ela vem com um poder imensurável, porque ela vem com a voz. O versículo 35 é o menor versículo, talvez, da Bíblia. Eu não conheço do versículo menor. Se você conhece, você coloca aí na descrição para mim. Mas diz assim: e Jesus pôs-se a chorar. Versículo 35. Jesus pôs-se a chorar. O amor chorou. Jesus, Ele sentiu a dor. Deus sente a nossa dor. Deus se compadece conosco. E a gente não se compadece com os outros. Jesus chorou. O choro daquele povo. O choro daqueles que Ele amava. Porque eram pessoas que Ele amava. Agora o versículo, Isaías 43 diz, o Senhor, eu te aprecio e te amo. Pergunto reinos por ti, troco nações em troca de ti. Ficas tranquilo, se caminhares pelo fogo não te queimarás. Pelas águas não vai te submergir, porque eu te chamo pelo nome e és meu. Então eu te amo. Então Deus nos ama. A palavra é clara, Ele nos ama. Então veja, aquele que Ele amava, que era Lázaro, estava morto. Mas Jesus chorou com aqueles que amavam Lázaro, porque Ele também amava Lázaro. Jesus te ama, Jesus ama. Não importa a caganeira, se você está todo, desculpa o termo, cagado. Ele ama. E Ele quer ajudar a limpar, como o pai pega o bebê, a mãe pega o bebê e limpa. A caquinha que ele fez, o cocô, limpa, depois passa ali um lencinho molhado, um paninho, depois taca um pouco de talco e coloca novamente a fralda. Jesus quer tirar a caca, porque Ele chora a nossa dor. E nós não sabemos chorar a dor dos outros. E queremos a glória de Deus na nossa vida. A glória de Deus é por nós. A glória de Deus é por você, é por mim, é por nós. Você compreende? Querido, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é poder, Deus é luz, Deus abraça-nos pela nossa causa.
Porque no versículo 3, disseram para ele: suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Aquele que tu amas está enfermo. A pergunta é: qual é a enfermidade que nós queremos que Jesus... Ele pode demorar, porque nós vamos preencher os requisitos. E tem todo esse passo a passo. Mas a glória é certeira. Qual a enfermidade? Talvez nem é nossa. Talvez a enfermidade vem de uma outra pessoa que nós amamos. Veja, aquele povo chorava a morte de um amigo que foi. E as irmãs choravam a dor de perder o irmão. E Jesus chorou a dor de todos pela tristeza. Olha só. Era choro de todos os jeitos. E Jesus chorava por eles todos. Mas com a certeza de fazer a glória dele acontecer. A glória do Senhor é pela sua, pela minha, pela nossa causa. Por isso nós precisamos tirar pedras. Para que a glória... Se você, o dia com sol lindo, você acorda. Se você não abrir a porta e a janela, não vai entrar raio de luz. E se ficar o dia inteiro, quando alguém entrar, nossa, tá um cheiro essa casa, abre a janela, abre as portas. Você pode ver que no hospital eles fazem questão de abrir as janelas dos quartos dos enfermos. Eles abrem a janela para quê? Para que entre a luz naquele quarto. Da claridade do dia. A casa tem que se abrir as portas para entrar um ar, para entrar luz. Para sair aquele cheiro que impregnado que está lá dentro. Como diz Marta, o fedor que vai ficando. Precisamos abrir para a luz. Porque diz João no capítulo 1, o verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo, que veio ao mundo para iluminar o mundo, para resgatar e manifestar a sua glória, como diz o versículo 14 de João 1. Para manifestar a sua glória, glória que o Filho único recebe do Pai. Querido e querida, aonde é a enfermidade? Porque falaram, aquele que tu amas está enfermo. É espiritual? É familiar? É social? É sentimental? É profissional? É na dor? Aonde está a enfermidade? É na carne? É uma dor, uma doença? É remédios que você não suporta mais? É uma situação que você que desvenda, que desate? E você precisa da ajuda de Jesus para poder desatar, porque você não está tendo força? Sabe aquela música? Vem Espírito, sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, mas sozinho eu não posso mais. Então não é hora de chamar o Espírito Santo me dá força. Eu não consigo desatar sozinho, minha mão está amarrada, meu pé amarrado, e eu quero levantar minha cabeça. O medo. A enfermidade são os medos. A enfermidade é uma dificuldade financeira, é uma perseguição, é situações de fofoca, de intrigas, de brigas. É uma preocupação com o filho, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa. É uma preocupação com o parente, enfim. É com o amanhã. É a opressão, é a depressão. É o medo do escuro, é o medo de ficar sozinho. É o medo da solidão. A glória do Senhor vem na enfermidade. A glória do Senhor se manifesta na enfermidade. Não importa qual seja, porque a voz poderosa do Senhor entra no escuro e manifesta a sua luz. Ele entrou lá na caverna onde Lázaro estava e lá disse, vem para fora. Jesus essa tarde está dizendo, no poder da Santa Cruz, vem para fora. Querido e querida, vem para fora. Levante sua cabeça, vem para fora.
Mostre a sua face, mostre que você é alguém que teme a Deus. Não sinta vergonha de dizer, perto de um amigo, de amiga, de pessoas, eu amo a Deus. Que lindo chegar num restaurante como eu cheguei esses dias, quando sentei, eu olhei para uma mesa, estava um senhor com os braços abertos, olhando para o teto do restaurante. Orou, fez o sinal da cruz. Eu fiz questão de ir até ele. Me emocionei, falei, bendito seja Deus por você. Ele olhou para mim e falou, opa, filho, é lindo porque a gente fazer isso num lugar desse, assim, tanta gente. Eu quis falar, eu fiquei feliz por ver, porque eu também faço, feliz. E é isso. Jesus nos diz o quê? Aquele que se envergonhará de me envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Veja, Deus quer manifestar a sua glória nas nossas enfermidades. Vem, querido. Na cruz, tudo que era impossível ficou, parou, pá, na cruz. A partir da cruz, tudo se tornou possível. Porque na cruz, Jesus desatou todos os cadeados, quebrou todos os cadeados, correntes que nos prendiam, que nos mantinha cativos. A cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo manifestou a glória de Cristo. Jesus ressuscitou. Essa imagem de Cristo aqui é a imagem, mas Jesus não está na cruz. A cruz é o símbolo que nos apresenta, que Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, diz Jesus, o Filho do Homem também será levantado no madeiro, para que todos que nele crê sejam salvos. Moisés levantou a serpente no madeiro e todos que olhavam para aquela serpente eram curados. Jesus veio trazer isso milhares de anos depois e mostrar. Moisés levantou uma serpente, hoje o Filho do Homem será levantado e todos que olhar serão salvos. O símbolo da salvação, do poder, a cruz que era o símbolo da destruição, da miséria, da maldição, Jesus fez dela o símbolo da salvação. Olhar para a cruz e ver ali na cruz tudo que é de mal foi derrotado, porque a glória do Senhor se manifestou a partir da cruz. A partir da cruz. Deus quer nos abençoar nessa tarde. Pede nesse momento comigo, Senhor, vem com a sua glória. Pede, Isadora, vai. Senhor, vem com a sua glória. Senhor, vem com a sua glória. Enche os nossos corações. Transforma a nossa vida. Faça-nos entender que as pedras ficaram para trás. Nós atiramos do nosso caminho. As pedras que formavam uma barreira entre mim e ti, entre nós e você, foram tiradas. Porque nós queremos que a sua glória sobrevenha sobre nós. Assim como o raiar do sol, como a luz do sol, entre na nossa vida, nos ilumine e que a gente seja reflexo dessa luz. Que a glória do Senhor seja refletida na nossa face, mesmo nas situações difíceis, Senhor. Tu está lá, com a sua mão direita poderosa nos erguendo, nos socorrendo. Muitas vezes, Senhor, vemos muitos momentos de fragilidade, momentos que para nós são terríveis de passar, com um sorriso no rosto. E nós não entendemos. Nós humanamente queremos, poxa, essa pessoa não tem uma enfermidade, não tem isso, e está sorrindo por quê? Mas nós, Senhor, o humano não entende o que só o teu Espírito entende. Que a pessoa está sorrindo na fragilidade porque ela conhece o Deus que ela tem. Ela acredita no poder do Deus que ela segue, que ela acredita e que ela ama. Um Deus do amor, da misericórdia, um Deus glorioso, que é exultado, que é felicitado, louvado por meio de nossas vozes, por meio do nosso reconhecer que sem ti somos nada, Senhor. Contigo somos tudo, infinitamente tudo. Não há como não morrer contigo, porque quem vive em Cristo vive para a vida eterna.
Então a morte não existe. Assim como tu ressuscitou Lázaro, Senhor, como tiraste-o da caverna, faça conosco. Chame o nosso nome, assim como faz todos os dias, Senhor. Porque tu chama nós pelo nosso nome, não de outra, aquele, aquela. Tu chama nós pelo nosso nome. Hoje o Senhor não está chamando o nosso nome. Chamando o nosso nome para que a gente entenda a glória dele na nossa vida. Entendendo que o poder não é nosso. Mas sobrecai sobre nós o poder do Senhor. Nós somos bem afortunados, bem-aventurados por sentir esse poder na nossa vida quando nos abrimos para o Senhor. Quando o nosso coração se enche dele. Muito obrigada, Pai, por isso. Deus de misericórdia, Jesus, o Senhor da vida. Senhor, tu dissestes, eu me alegro pela enfermidade de Lázaro, pela morte de Lázaro. Senhor, se estamos mortos, Senhor, na fé, que a sua alegria invada a nossa vida. Que nos reanime, nos restaure, nos reinflame, Senhor, para ter essa alegria. Senhor, sei que tu olhas para nós com carinho e com amor nos observa, e olhando nossos passos e os requisitos que estamos preenchendo. Ó Deus, de misericórdia, de bondade, estendei as suas mãos, Senhor, nesse momento. Há muitos irmãos, Senhor, sofrendo leitos de hospitais, leitos de UTI, médicos, enfermeiras que estão ali, Senhor, dando o seu máximo. Pessoas, famílias, Senhor, que estão sofrendo por aqueles que estão enfermos nos hospitais, outros em suas casas, outros estão nas ruas, nas calçadas, com frio, sede, fome, sem abrigo, Senhor. Outros estão enfermos, Senhor, por tantas dificuldades, tantas lutas e tantas pedras que carregam. Pai bendito, estendei as suas mãos, Senhor, e extirpai, Senhor, tirai, Senhor, eximai neste momento, pelo poder da Santa Cruz, que a sua glória se manifeste agora, Senhor, na luz da tua graça. Vem, Senhor, liberta, Senhor, muitas casas, Senhor, que precisa tirar pedras da porta, casas que são grutas, Senhor, grutas, túmulos. Tirai essas pedras dessas casas, Senhor, que impede a graça, a prosperidade, a alegria, a paz, a saúde, a bonança, a tua palavra, que impede a tua voz, Senhor, de chegar. Senhor, pelo poder que tem a tua voz, a tua palavra, Senhor, a tua luz, peço nesse momento, Senhor, que trabalhe até mesmo nas medulas, célula, membro e órgão, Senhor, que estão enfermos, seja qual for a ordem da enfermidade, Senhor, eu te peço, ó Jesus, manifeste a tua glória. Deus misericordioso, eu creio na tua graça, creio no teu poder e creio na tua luz. Por isso, Senhor, com o meu irmão e minha irmã que está aqui agora, nesta live, que o tema é a glória de Deus é para nós. Senhor, a tua glória é por nós. E a tua glória nessa tarde se manifestou. Jesus, rendo-me com os meus irmãos nesse momento. Estendo a mão a eles aonde quer que estejam agora. E aonde for, Senhor, depois dessa live compartilhada e aqueles que chegarem. Para estender o nosso coração e dizer assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém, Senhor. Pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, pela intercessão de Santa Teresinha, Santa Rita, São Francisco, de todos os anjos e santos dos céus, que venham as bênçãos sobre nós,
nossas vidas, nossas famílias, nossas causas, nossas situações. Em todas as áreas, quebrando e tirando todas as pedras pela força do Espírito. Neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o Senhor na sua vida. A glória de Deus é por você. A glória de Deus é por nós. Um beijo no teu coração, na tua alma e no teu espírito e até a próxima. Até.